El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos, como está cometiendo ahora en este momento la policía política venezolana, que creo recibe el nombre de DIGEPOL, si no estoy mal informado. Fuzilamentos, sim. Assassinatos, não. Eu não sei para vocês, mas para mim não tem diferença nenhuma. Bom dia, galera. Bom dia, rapaziada. Bom dia, mulherada. A gente começa essa live já com esse tom, com esse discurso, com esse trecho do discurso dele na ONU. Eu sou o Felipe Beleza e hoje vamos falar sobre o poster boy da Revolução Cubana. Ele que foi, sem dúvida alguma, uma das figuras mais importantes e emblemáticas dessa revolução, um homem chamado Ernesto Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara. E para começar, eu vou usar uma frase do próprio Che, que ele teria usado no primeiro discurso dele na expedição militar que ele dirigiu no Congo, em 1965, que foi isso aqui, ó. Essa é a história de um fracasso. Já começamos polêmico, né? Existem diversos exemplos, mas eu vou dar um só para a gente começar, tá bom? O Guevara, ele foi presidente do Banco Nacional e ministro da Indústria de Cuba entre 1959 e 1965. E a administração dele foi, no mínimo, questionável. E eu vou dizer o porquê. Até o próprio pai do Ernesto, né, quando ele ficou sabendo do novo cargo do filho, ele teria dito: o Fidel Castro tá louco, em nenhum negócio em que um Guevara se meteu deu certo, né? Então, quando ele assumiu o cargo em 1959, Cuba era o segundo maior produtor mundial de açúcar e não era exatamente um país pobre, tá? Eles tinham, por exemplo, mais televisões per capita do que a Itália, naquele momento, e tinham mais estradas por quilômetro quadrado do que Portugal. Então, a gente pode dizer que o papel do Che como ministro foi parecido com o de Robert Mugabe, né, no Zimbábue. E para quem não sabe quem foi Mugabe, eu vou falar rapidamente, tá? Ele foi o primeiro ministro do Zimbábue e dominou a política do país. Esse cara aqui, ó, deixa eu mostrar. E ele dominou a política do país por quase 4 décadas. Tá? O Mugabe, ele foi uma figura bem controversa dentro e fora do país, e apoiadores dele defendem ele dizendo que ele foi um herói revolucionário africano que lutou para libertar o Zimbábue do colonialismo e do imperialismo britânico, tá? Enquanto que os seus adversários rotulam ele como um ditador que destruiu a economia do país e que governava com altos índices de corrupção, de racismo
e abusos constantes dos direitos humanos. Mas a gente não vai se estender muito nisso, porque o foco não é o Mugabe, não interessa pra gente. Uma coisa muito importante, galera, já no início da live aqui. Eu não vou entrar nos méritos políticos, tá bom? Porque esse não é o foco, tá bom? Eu sei que o Che supostamente lutava pelo comunismo, que no início ele era fã do Stalin e depois do Mao Tse-tung, mas se tu tá aqui nessa live pensando que eu vou defender a direita, que eu vou defender o capitalismo e atacar o comunismo e a esquerda, ou se tu entrou nessa live esperando um posicionamento meu contra ou a favor o governo, meu amigo, minha amiga, desculpa te decepcionar, mas eu não vou entrar nesse jogo, tá bom? Esse não é o foco. Eu sempre gostei muito mais de analisar as coisas com um olhar antropológico, já falei isso em outra live. O meu interesse, então, é muito mais na figura do Che, tá? Ou na hipocrisia por trás da figura dele, do que nessa queda de braço entre o comunismo e o capitalismo, ou a direita e a esquerda, ou até mesmo o Batman e o Coringa, tá bom? Isso não me interessa. Mas também não vamos ser ingênuos, eu também sei que é praticamente impossível desligar a figura dele da política, afinal de contas, o que fez ele famoso no mundo inteiro, o que fez o rosto dele ser estampado em bandeiras, broches, ímãs, em camisetas, né, até os dias de hoje, foi o posicionamento do cara, e não só o posicionamento político, né, do cara, mas não só o posicionamento político, também as suas ações guerrilheiras. E muitas dessas ações, convenhamos, se fossem nos dias de hoje, 2020, seriam considerados atos terroristas. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, cara, de qualquer forma, eu tenho certeza que tu tem algum colega, ou teve algum colega na faculdade que ia para as aulas vestindo uma camisa do Che. Ou, de repente, tu era essa pessoa, né? Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu mesmo, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, pós-adolescência rebelde, né, sem causa, sem conhecimento, eu usei camiseta do Che. Eu nem sabia quem era ele, mas eu achava bonito, tá ligado? Tipo assim, era legal, parecia legal naquela época ser do contra, ser um rebelde, lutar contra o imperialismo, lutar por direitos, lutar por igualdade, né, estampando a cara do Che Guevara, parecia uma coisa legal. Mas depois, quando eu cresci, quando eu amadureci, que eu fiquei curioso, eu fui ler, fui estudar, fui assistir filmes e documentários, e principalmente depois que eu conversei com muitos e muitos cubanos nessas minhas andanças pelo mundo, que eu descobri as verdades não contadas sobre a história por trás, né, da história daquele homem. E o pior de tudo é que não são nem verdades não contadas. Eu acho completamente errado dizer isso, apesar de eu ter dito, porque as histórias estão aí, cara. Tipo, há livros, há documentos, há documentários, entrevistas de ex-companheiros dele, né? É só ir atrás e procurar, tá bom? E eu vou dizer mais, cara. Naquela época, eu até cheguei a cogitar a hipótese de fazer uma tatuagem do Che. E, por sorte, graças ao meu bom Deus, ao meu bom universo, eu não fiz, né? Mas então, grande parte do conteúdo que eu vou trazer aqui hoje, eu peguei de livros que eu li por aí, de conversas que tive com cubanos ao redor do mundo, como eu já comentei, mas principalmente de alguns documentários bem interessantes, tá? O primeiro é um documentário independente cubano de 2008 chamado Guevara, Anatomia de um Mito, dirigido e roteirizado por Luiz Guardia e produzido por Pedro Corso. Tá? Este documentário ele traz diversos depoimentos de ex-companheiros do Che em Cuba, no Congo, na Bolívia, pessoas que viveram a revolução ao lado dele, jornalistas da época, amigos pessoais dele, do Fidel Castro, aliados do Fidel Castro, e todos eles apresentam um lado violento, arrogante, déspota e autoritário do Che. Tá? Mas antes que digam
que eu só recomendo um documentário que ataque a imagem do Che, antes que venham com esse papinho, eu também recomendo outros 2 documentários, tá? Não só um, 2 documentários que são bem interessantes e que defendem a imagem do herói guerrilheiro, tá? E não só isso, que chegam a elevar o status do Che a santo. Tá? O primeiro deles se chama Santo Che. E este documentário, ele basicamente conta a passagem do corpo já sem vida, né? Na verdade, é o final da vida dele, quando ele foi assassinado, num povoado chamado La Higuera, um povoado na Bolívia, onde ele foi morto, tá? E ele mostra alguns depoimentos de pessoas que consideram o Che como um santo. Inclusive chamam ele de São Ernesto da Higuera, San Ernesto de la Higuera, né? E algumas dessas pessoas chegam ao ápice, para mim é o ápice, de comparar o Che Guevara a Jesus Cristo. É muito louco isso, né, cara? Mas enfim. O outro documentário que eu tenho para recomendar para vocês, que também, né, defende a imagem do cara, se chama El Che. E este terceiro documentário está no Netflix. É uma versão muito interessante, mas também super, super, super romantizada, que pinta o cara como um excelente companheiro de jogos de xadrez, como um altruísta construtor de escolas, um homem carinhoso, e no qual o apresentador Paco Taibo passa o documentário inteiro choramingando com uma Bíblia do Che na mão e se emociona quando entra na câmara mortuária onde o corpo do Che foi exposto, tá? E o Paco também é uma dessas pessoas que compara o Che com Jesus Cristo, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, cara. O primeiro documentário que eu falei, a Anatomia de um Mito, Guevara, Anatomia de um Mito, eu vou liberar no meu canal do YouTube, tá bom? Então, quem quiser assistir esse documentário inteiro, é bem interessante. Eu vou liberar no meu canal do YouTube, então acessa lá, Beleza pelo Mundo, no YouTube. O vídeo vai estar liberado hoje de tarde, tá bom? O documentário completo. É muito, muito interessante para quem quiser ver mais. O fato é que Ernesto Guevara de la Serna nasceu em Rosário, na Argentina, e de jovem ele tinha um espírito muito aventureiro, tá? Extremamente aventureiro. Ele se formou em medicina em 1953 e deixou a Argentina logo depois para se aventurar em uma viagem de moto pela América do Sul, com um grande amigo de infância, Alberto Granado. O Guevara, ele trabalhou 3 semanas numa colônia de leprosos em São Paulo, no Peru. E nesse momento eu acho muito importante a gente dizer que nessa época ele ainda não tinha nenhuma ideologia política e tudo o que ele mais queria, a única coisa que ele queria realmente era viajar, era falar de futebol, era tirar fotografia e se aventurar pela América Latina, tá bom? E sinceramente, cara, nesse ponto eu simpatizo muito com ele, porque eu entendo perfeitamente esse desejo insano de subir na garupa de uma moto e se aventurar pela América Latina, tá? Viajar pelo mundo. Então imagina, um jovem bonito, despreocupado e aventureiro, né, Kátia? Até aqui, tudo perfeito. Então, ele viajou, voltou para a Argentina, depois viajou de novo, e quando ele chegou na Guatemala, aos 25 anos de idade, foi que a formação política e ideológica dele começou a ser formada. Repito, isso é muito importante dizer. Até os 25 anos de idade, ele era apenas um jovem aventureiro e cheio de energia, beleza? Inclusive o filme Diário de Motocicleta, tá aí, a Mari comentou, é um filme muito legal. Ele conta um pouco dessa aventura dele de moto pela América Latina, né? E fica aí outra dica para quem quiser assistir. Quem não viu ainda, né? Ele é um filme bem interessante, mas na minha opinião, ele é um filme super romanceado e ele apresenta um Robin Hood latino-americano, né? Mas se a gente levar em consideração que ele conta a história do Che antes dele começar com a formação política dele, eu acho bacana, é um filme legal de assistir, tá bom? Cara,
há muito tempo, realmente, há muito tempo eu queria ter feito, estava ensaiando um roteiro para fazer um vídeo sobre o Che, mas por algum motivo ou outro ele nunca saía, tá? Até que na semana passada eu vi uma foto de um cara, eu acho que era uma parada antiga, uma antiga parada da LGBTQ+, na Europa, com uma camiseta do Che, esse cara aqui, ó. E eu logo me perguntei, né, cara, tipo assim, será que esse cara realmente sabe o que ele está vestindo? Será que ele sabe o que estava vestindo? Mas enfim, né? Vamos começar a entrar em polêmicas? O que vocês acham? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as cartas na mesa, vamos abrir o jogo e vamos ser sinceros, tá? Eu já aviso, eu não vou ter papas na língua, mas eu também não vou defender posicionamentos políticos. Tá bom? Repito, eu estou aqui analisando apenas a história do Che. Okay? Eu não estou defendendo, não vou defender capitalismo, não vou defender comunismo, isso para mim não me interessa. Tá bom? Então, para começar, pensem comigo. Se tu é uma pessoa que defende as minorias, acredita em justiça social, em tolerância e democracia, ou se tu é assim como eu, meio riponga e vive desejando de coração, né, mais amor, menos ódio, #peace, #love, #mais amor por favor, então a última coisa que tu deveria usar é uma camiseta do Che Guevara. Vamos mais a fundo? Se tu luta contra o racismo, contra a discriminação, se tu defende as igualdades, se tu luta pelos direitos LGBTQ+, ou luta pelos direitos indígenas, eu lamento dizer, meu amigo, minha amiga, mas é melhor tu jogar fora a camiseta do Che, porque a hipocrisia está solta, baby. Tá? E eu vou te dar agora 5 motivos para dizer isso. Primeiro, Ernesto Guevara não conhecia os conceitos de justiça ou de devido processo legal. Tá? Pelo contrário, só na primeira década do regime comunista de Cuba foram 14 mil execuções sumárias. E nenhum desses cubanos teve direito à defesa. Não teve nem primeira, nem segunda instância. Tá? Lembra do vídeo que a gente viu lá no início? Tá? Para quem não viu, para quem chegou depois, eu só vou dizer uma palavra. Fuzilamento. Era isso que ele defendia. Segundo, Ernesto Guevara fez o seguinte comentário sobre os negros da Venezuela. Se liga aí. Os negros, os mesmos magníficos exemplares da raça africana que mantiveram sua pureza racial graças ao pouco apego que têm ao banho, viram seu território invadido por um novo tipo de escravo, o português. O desprezo e a pobreza os unem na luta cotidiana, mas o modo diferente de encarar a vida os separa completamente. O negro indolente e sonhador gasta seu dinheirinho em qualquer frivolidade ou diversão, ao passo que o europeu tem uma tradição de trabalho e de economia que o persegue até estas paragens da América e o leva a prosseguir. Ernesto Guevara. E também fez esse outro comentário, belíssimo comentário, sobre os povos indígenas no México. Aquele monte de índios analfabetos do México. Mais uma vez, Ernesto Guevara. Mais adiante eu quero fazer um comentário sobre essas acusações racistas, tá? Me lembrem aqui no chat se eu esquecer, tá bom? Terceiro, Ernesto Guevara disse também: um revolucionário deve se tornar uma fria máquina de matar, movida apenas pelo ódio. Ou seja, se tu aí deseja uma revolução ou uma sociedade em que todos sejam iguais, com mais amor, por favor, mais justiça, respeito, o Che Guevara não é um exemplo a ser seguido. Quarto, na ditadura cubana, centenas de gays foram mortos e perseguidos. E, inclusive, um escritor cubano chamado Pedro Juan Gutiérrez, ele mostra a homofobia de Cuba, da Cuba revolucionária, em um livro. E é exatamente por isso, né, por causa daquela foto que eu mostrei para vocês antes, que eu decidi fazer
essa live, exatamente por causa daquela hipocrisia daquela foto, quando eu vi a foto daquele cara da parada gay vestindo uma camiseta do Che Guevara, tá? O livro do Juan Pedro se chama Fabian e o Caos, tá? E o escritor cubano, ele apresenta uma realidade apresenta a realidade, né, das unidades militares de apoio à produção, as chamadas UMAPs, tá? É uma espécie de campos de concentração para recuperar os gays. Pois é, galerinha, o Che era um dos que acreditava na tal cura gay. Mas eu não estou falando da cura gay essa com psicólogos e tratamentos terapêuticos. Não, senhor, é a cura gay à base de porrada, meu amigo. No melhor estilo revolucionário, né? Um detalhe, alguns dos livros do Juan Pedro Gutiérrez, inclusive esse, Fabian e o Caos, estão proibidos na ilha de Cuba, tá? Quinto, e talvez o melhor de todos para mim, tá? O melhor ou o pior, depende do ponto de vista. Se liga no que o próprio Che disse, mais uma vez. Banharei minha arma em sangue e, louco de fúria, cortarei a garganta de qualquer inimigo que me cair nas mãos. E sinto minhas narinas dilatadas pelo cheiro acre da pólvora e do sangue do inimigo morto. Aí eu me pergunto como essa pessoa chegou a ser aplaudida em um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu não sei se para vocês é igual, mas para mim me parece uma gigantesca hipocrisia, tá? Para muita gente, o Ernesto Guevara é um ídolo, e alguns nem sabem o motivo, enquanto que para outros ele é apenas o esqueleto de um falso mito que deixou sua marca na história, tá? Lembra que a gente comentou que antes dos 25 anos ele não tinha nenhuma formação ideológica política, né? Pois um cara chamado Henrique Ross, investigador, historiador e escritor esse livro do Henrique Ross, Mito e Realidade, ele é considerado uma das mais completas investigações sobre a vida do revolucionário argentino. E ele disse que quando começaram as invasões na Guatemala, o Ernesto Guevara escreveu para a tia dele dizendo: eu tô cagando de rir vendo as pessoas correndo das bombinhas que estão jogando esses aviões. Tá? Só para localizar vocês, essa invasão da Guatemala por parte do governo dos Estados Unidos tinha como intenção destruir o governo de Jacobo Arbenz Guzmán. Tá? E a violência causou o desaparecimento de mais de 140 mil guatemaltecos. Alguns ativistas colocam o número de mortes em mais de 250 mil. E o Che era um espectador nessa invasão. E ainda por cima, dando risada. Tá? Durante a invasão, ele pediu asilo na Embaixada da Argentina por um simples motivo, e está escrito no diário do cara. Porque na Embaixada ele teria alojamento barato, receberia os jornais diários da Argentina e poderia comer carne de graça. O pau comendo lá fora e o cara preocupado com o bife que ele iria comer. Tá? Até aí, beleza. Vale lembrar sempre que ele ainda não tinha posicionamento político, ideológico. E, sinceramente, se fosse eu, naquela situação, no meio de uma guerra, com um mochileiro com 20 e poucos anos de idade, eu provavelmente teria pedido asilo no consulado também. Tá? Mas foi no consulado argentino, na Guatemala, que o Che Guevara conheceu Hilda Galdea, uma comunista peruana, que mais tarde veio a ser a noiva dele, né? Tem uma foto do casal juntos, e que começou a formar ideologicamente o jovem Ernesto. Tá? Foi através da Hilda que ele conheceu a Nico López, esse cara aqui, Nico El Flaco López, o responsável por apresentar Ernesto ao grupo de cubanos exilados que militavam no movimento 26 de julho. E com essa galera que ele viajou para o México, já com o seu caráter de homem cruel e executor bem definidos. Tá? Um dos companheiros desse grupo disse em entrevista que desde o primeiro dia em que foi apresentado para o então jovem Ernesto Guevara, percebeu que ele era um tipo maquiavélico, repugnante e que era um capacho do Fidel Castro. Né? Ele estava sempre bajulando o Fidel. E como o Fidel gostava de ser bajulado, fechou todas, né?
Os dois viraram grandíssimos amigos. Por isso, eles davam tão bem. Agora, uma curiosidade. Vocês sabem de onde vem o nome, o apelido Che? E não sou eu que está falando, tá? É um jornalista chamado Orlando Cárdenas, amigo do Fidel Castro, e um dos principais colaboradores do movimento 26 de julho no México. O cara que vivia ao lado dele, com ele, ali na luta, no dia a dia, disse que o Che nunca viu eles como companheiros, tá? Que ele constantemente tirava sarro da forma grosseira e do sotaque dos cubanos e dos mexicanos. Então, como represália por estas zombarias constantes, eles deixaram de chamar ele de Dr. Ernesto e passaram a chamar ele de Che, com muita ironia, para ver se ele se tocava, né? Mas pelo jeito não adiantou. Outros companheiros daquela revolução também afirmaram que o Che nunca chegou a se enturmar completamente com os companheiros e, mais do que isso, ele sempre deixou muito claro que o seu desprezo pelos cubanos e pelos mexicanos e pelos negros. Tá? Um outro depoimento muito importante é o desse cara aqui, ó, Miguel Sánchez, conhecido como El Coreano, tá? Um instrutor militar recrutado por Fidel Castro para treinar as tropas no México. Ele disse que quando conheceu o Che Guevara no México, eles apelidaram ele de El Chancho, que quer dizer o porco, porque ele não gostava de tomar banho, né? E porque ele fedia a rim fervido. Eu não sei, ele rim hervido, né? Foi o cara que disse, a palavra dele, não minha, tá bom? Mas eu gostei e vou chamar ele de Chancho também, tá? E o próprio Miguel Sánchez que afirma que o Che desprezava os negros, que ele era extremamente racista e que ele tinha muitos problemas com um cara chamado Juan Almeida Bosque, um outro soldado ao qual o Che chamava de Negrito, El Negrito, tá? Sobre essas acusações de racismo que eu queria comentar antes, eu tenho um comentário para fazer, porque eu preciso ser justo, e eu acredito que ele tenha sido racista, sim, mas se ele era tão racista assim, por que ele foi lutar no Congo ao lado de soldados negros? Né? Talvez pelo prazer de matar os negros, da mesma forma que ele matava os cubanos, não sei, né? Mas o fato é que ele durou muito pouco tempo no Congo, e a passagem dele por lá foi bem rápida, e eu deixo aí para vocês pensarem sobre o assunto, tá bom? Teve um outro caso bastante curioso, que em junho de 1956, o grupo de cubanos no qual o próprio Che estava inserido foi capturado pela Polícia Federal Mexicana, mas muitos ex-companheiros acusam o próprio Che Guevara de ter sido informante ou delator das autoridades, né, por medo de ser deportado para a Argentina. Então, os ex-companheiros afirmam que El Chancho se colocou em contato com a Polícia Federal Mexicana para entregar todas as armas do rancho de Santa Rosa del Chalco. Então, além de ser um possível X9, a gente já viu que ele era extremamente violento, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem, um depoimento de um amigo dele, e aí vocês prestem atenção nesse vídeo, tá bom? Se liga aí. Una vez se coge un guarero que no estaba, que según los datos, según todo coincidía que él era chivato del ejército, ¿no? Pero no había una seguridad concreta, el tipo nunca confesó. Jaime Costa fue asaltante del cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma y comandante del ejército rebelde. Fue enviado por Castro a reagrupar a los miembros del movimiento 26 de julio, exiliados en Centroamérica. Entonces se formó el tribunal y acordamos que no hay una seguridad que él haya sido un delator de una operación. Por lo tanto, no se puede quitarle la vida. Y el Che dice, bueno, si no la quitan ustedes, se la quito yo. Entonces todo el mundo se viene mirando, ¿y por qué tú lo vas a matar, chico? ¿Tú ves que tú no eres cubano? Es un cubano. Y no ha confesado que es delator.
Y Ramiro dice que no se puede fusilar como presidente de ese tribunal. Y en ese momento, ¿qué más grado tiene? Y entonces él sacó la pistola y lo mató ahí. Y ahí donde el Che tiene la frase esa: ante la duda, no hace más nada, hay que fusilarte. Por via das dúvidas, não fazemos outra coisa, temos que fuzilar. E repito para ficar bem claro, por via das dúvidas, não fazemos outra coisa, temos que fuzilar. Tu acabou de ver no vídeo, foi um ex-companheiro do Che que falou, não fui eu, tá? E agora eu te pergunto, é essa figura que tu quer estampada na tua camiseta? Responde aí no chat, tá? Seja sincero. E se de fato, se for, tá tudo bem. Se tu for um fã do Che Guevara, tá tudo bem. Deve ter os seus motivos para isso, tá? E é esse o cara que você quer como ídolo? Não, vou fazer melhor. Eu vou fazer o seguinte, cara. Deixa eu botar um outro vídeo, um outro depoimento de um amigo dele, de um ex-companheiro dele, chamado Luciano Medina. Vamos ver aqui, cadê? Luciano Medina. Presta atenção no vídeo desse cara. De esta forma, Guevara asesina personalmente a Eutimio Guerra, un campesino que se había unido al ejército rebelde y posteriormente dirige otras ejecuciones en la Sierra Maestra. No había que comer, es que llegamos y acampamos en la finca La Otilia, frente a las minas de Boicito. Luciano Medina fue capitán del ejército rebelde, hombre de confianza y correo de Fidel Castro. Participó en la invasión de Oriente a Occidente bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos. Llevábamos 3 días sin comer y el Che Guevara nos mandó que había que buscar un puerco. Y yo fui a casa de Carlos Sotolongo, que tenía una finquita allí cerquita de la mina, y compré un puerco que me costó 70 pesos. Entonces ya estábamos comiendo allí, toda la tropa estaba comiendo, y entonces llegó un señor y le dijo al Che Guevara: bueno, es que tenemos un chivato, que hay que ver cómo se saca ese hombre de aquí, que se llama Juan Pérez, dueño de la finca Rancho Claro, que es un cosechero de café. Entonces mandaron a buscar el hombre tenía 3 hijos, chiquitos de 4, 5 y 6 años, no tendrían más los chiquitos que tenía allí. Entonces cogieron y lo fusilaron. Y eso nos cayó mal a toda la tropa. Né? O que eu vou dizer depois disso, né, cara? Vocês querem outro vídeo? Outro depoimento? Vou voltar para vocês aqui, peraí. Es precisamente a raíz de la entrada a la ciudad de Santa Clara de la columna número 8 Ciro Redondo, comandada por Ernesto Guevara, cuando comienzan las ejecuciones indiscriminadas, tal y como había ocurrido en la Sierra Maestra. Guevara ordena, sin la realización de procesos judiciales, el fusilamiento de varias decenas de personas, supuestamente acusadas de haber cometido crímenes o de ser delatores del depuesto régimen. El primero que entra en Santa Clara, la ciudad estoy hablando, es el Che. Y Félix Torres, un viejo comunista de las villas, le va diciendo al Che quién eran los chivatos de Batista. Y el Che, sin más ni menos, los va cogiendo, sin interrogar, y los va matando. En eso entra el segundo que entra en Santa Clara, es Camilo. Y entonces Camilo tiene una expresión: coño, pero aquí se han bañado en vez de con agua, con sangre, porque donde quiera hay un muerto tirado en una esquina. Han acabado com este pueblo. Cara, como esses eu teria uns outros 20 depoimentos para colocar, mas para não dizerem que eu estou sendo tendencioso e mostrando só acusações ao cara, eu também vou mostrar um outro trechinho para vocês. Eu espero que dê tempo. Peraí, se liga aí. Yo me temí porque fue tal vez que lo acribillaron. Entonces tomé la decisión firme de ir a ver qué era lo que pasaba. Cuando entré, estaba él tendido al frente de la puerta. Él estaba mirándome y me he detenido ahí a ver un parpadeo, a ver un movimiento, un quejido, algo, nada.
Cuando le vi que él me estaba mirando, yo dije, él está vivo, porque los ojos eran de vivo. Me fui al lado izquierdo, me estaba mirando. Me fui al frente, me estaba mirando. Me fui a la derecha, me estaba mirando. Yo decía, me está viendo, pero está tan herido, está tan mal que no puede hablar. Esperé para todas partes, no había nada. La última vez que volví a mirarlo de afuera, otra vez, la última vez, ya me penetró tanto porque vi la cara de Cristo era reflejada en él. Era un hombre de piel fina, un hombre alto, simpático, parecido a nuestro Señor Jesucristo. Antes de que nosotros lleguemos, ya lo habían asesinado, ya unos minutos antes. Porque cuando yo llegué a pedir permiso para verlo, todavía la sangre corría. Y él con certeza era consciente que muerto en combate, él crecería. Tanto es así que hay relatos que él presiente esto, que él cuenta y narra que va a llegar a la leyenda, cuando no al mito universal, que va a llegar a la grandeza máxima. La muerte del Che fue apenas un punto de partida. Lo que vendría a continuación daría inicio a un nuevo tipo de devoción, el culto al guerrillero santo. Cara, vocês viram nos vídeos aí, mais do que a crueldade, a megalomania e a estupidez épica, né? O que mais distinguia o Ernesto Guevara dos seus companheiros era, sem dúvida, a sua enorme covardia. E por que eu digo isso? Esse talvez seja um dos momentos mais polêmicos dessa live de hoje. Agora a gente vai falar sobre a morte dele, que nem eu disse, os momentos finais. Eu ia dizer o final da história, mas a história não termina ali, ela continua. Né? Ela continua até os dias de hoje. Existem pessoas que idolatram ele, existem pessoas que odeiam ele, mas o fato é que a versão oficial da história nos ensinou que Ernesto Guevara teria morrido no dia 8 de outubro de 1967 em combate com o exército boliviano. E de fato ele foi, tá? De fato ele foi capturado pelo 2º Batalhão de Rangers por volta do meio-dia do dia 8 de outubro em uma ravina no Vale do Rio Churro. E segundo contam, ele foi executado à 1 da tarde do dia 9 de outubro de 1967. Aí, na escola da Aldeia de la Higuera. E na época, os admiradores do Che diziam, atribuíam a morte dele à CIA, tá? O que não é verdade. Os Rangers bolivianos eles tinham sido treinados e acompanhados por agentes da CIA, mas a execução teria sido decidida pelo exército da Bolívia sem o conhecimento oficial dos Estados Unidos. Tá? E os generais bolivianos eles praticamente sabiam que eles tinham uma celebridade em mãos e eles temiam que o governo estadunidense, intimado por essa fama do Che, os obrigasse a poupar a vida dele, como já tinham feito com o caso Debray, capturado algum tempo antes. Tá? Se diz que o soldado Mario Terán, esse cara aqui, ele pediu, né, ele pediu que ele fosse o executor do Che. E o próprio Terán disse que demorou 40 minutos para executar a ordem. Dizem que no momento da execução, o Che teria dito: vai, covarde, você vai matar um homem. Mas na versão do próprio Terán, teria sido mais do tipo: fique tranquilo, você vai matar um homem. E onde está a polêmica em tudo isso? Vou ser bem sincero, agora os fãs do Che podem ficar bravos comigo, podem espernear, podem correr pro quarto, chorar abraçados no travesseiro, mas o fato é que se tu aí é do tipo de pessoa que acredita na bravura e na coragem do Che, afinal de contas foi o legado dele, né? Foi isso que ele disse durante toda a vida, né? Nuestra lucha es una lucha a muerte. Ou então, hasta la victoria siempre. Foi isso que ele disse, não foi? Não sou eu, tá? São palavras do cara. A nossa luta é uma luta à morte.
Então, o que se espera de um cara que afirma isso é que ele lute ou que ele morra em batalha, lutando ao lado dos seus companheiros pelos seus ideais. Ou eu estou errado, estou enganado. Tá? Então, desculpa te decepcionar, mas não foi isso que aconteceu. Antes de morrer, o Che não gritou "Viva la revolución hasta la muerte". Não. Não foi isso. Foi muito pelo contrário. Quando ele percebeu que não teria saída, ele levantou as mãos para o alto, implorou para que o exército não atirasse e disse uma célebre frase, ele berrou, na verdade, uma célebre frase que dizia exatamente isso aqui. Não atirem, eu sou o Che, valho mais para vocês vivo do que morto. Ou seja, o grande revolucionário, o grande ícone destemido se entregou voluntariamente ao exército inimigo, levemente ferido e com a arma completamente carregada, enquanto que os seus homens faziam exatamente o que ele ordenou, né? Lutar até morrer. Ou seja, fodam-se vocês, morram todos aqui, porque eu vou me entregar para a CIA e vou fazer um acordo com eles. Certo? É isso, galera. O grande ícone da revolução abandonou os companheiros dele e se entregou com o pente da arma, da sua pistola, completamente carregado, enquanto choramingava manhosamente para os seus captores. Não atirem, sou o Che, eu valho mais para vocês vivo do que morto. E eu ouso dizer que o prazer que ele tinha em fuzilar cubanos não era só porque esses cubanos eles estavam completamente indefesos no momento. Tá? Eles estavam amarrados e vendados de preferência. Cara, nessas minhas andanças pelo mundo, eu conheci cubanos maravilhosos, pessoas incríveis, queridos amigos que defendem a revolução, que acreditam que tanto o que o Che quanto o que os irmãos Castro, Fidel, fizeram pelo país foi algo incrível e que continuam venerando essas figuras. Assim como conheci grandes e queridos amigos que vivem refugiados em outros países porque tiveram que fugir de Cuba, escondidos para não serem assassinados pelo governo. E alguns desses, inclusive, desses últimos, tiveram a sua própria família morta pelo governo. Então, cada um tem um direito e a liberdade de pensar da forma que quiser, desde que essa liberdade não altere os direitos e a liberdade dos outros, tá bom? E eu também acredito que nenhuma pessoa é 100% malvada. Como a gente viu antes, o Che, ele teve momentos altruístas, ele construiu escolas, né? Então, ele teve momentos legais. Ele foi um assassino sanguinário que adorava gosto de sangue, adorava matar os inimigos, mas ele também teve teve seus momentos carinhosos, né? Afinal de contas, nenhum de nós é 100% malvado e nenhum de nós é 100% bondoso. Ninguém é santo, né? Cara, a gente ainda teria muita coisa para falar, muitas histórias e muitos relatos, mas eu acredito que a minha intenção com essa live era desmistificar um pouco este grande ícone da Revolução Cubana e trazer um pouco de clareza para as pessoas que usam camisetas com a cara dele. Tá? Eu repito, se tu quer usar uma camiseta do Che, beleza, vai em frente, pode usar, mas agora, pelo menos, tu vai fazer isso pelos motivos certos, sabendo quem de verdade foi esta figura, beleza? Mas então, meus amigos e minhas amigas, pelo que nós vimos hoje, se tu diz defender a tolerância, o respeito, a liberdade e a democracia, mas idolatra o Che Guevara, na verdade, tu idolatra e tu defende a discriminação, a tortura, a intolerância e a perseguição política. Cara, esqueci de falar, não falei da foto dele, né, cara, da famosa foto dele. Essa foto aqui, ó, quase que eu termino a live sem falar dela. Essa famosa foto dele, que ficou intitulada como o guerrilheiro heróico, né? E que foi considerada pelo Maryland Institute of Arts como a mais famosa foto de todos os tempos. Esse marcante retrato do guerrilheiro, usando uma boina adornada por uma estrela, que está estampada em todos os lugares e que garantiu o seu status de lenda, né? Como herói popular internacional e símbolo
de uma rebelião, de uma revolução, mesmo mais de 50 anos depois de sua morte. Ela continua sendo estampada em todos os lugares e ela foi tirada por um cara chamado Alberto Korda. Esse cara aqui, no dia 5 de março de 1960, em Havana, Cuba, durante um memorial dedicado às vítimas da explosão da Cubre. Mas ela só foi publicada internacionalmente 7 anos depois de ter sido tirada, no ano que Che Guevara morreu, né? E depois de publicada, ela elevou o status do guerrilheiro, basicamente, né? Ela elevou o status do guerrilheiro a semideus, né? Depois as pessoas já veem ele como um santo, como ele Santo Che, como a gente viu antes, tá bom? Galera, já estamos aqui há quase uma hora. Essa é mais ou menos a história do Che. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no chat para eu saber. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos. Valeu pela participação mais uma vez. Um lindo domingo a todos. Aqui está um dia lindo de sol. Vou tomar uma selva no sol agora e curtir um pouquinho. Espero que vocês façam o mesmo. Espero que vocês tenham um dia lindo. E valeu. Falou, paz.